Saudações, meu nome é Oldemir Manuel, profissional de audiovisual e tecnologias. No dia a dia, ajudo você a se tornar um profissional de destaque na área do audiovisual e tecnologias. Para a aula de hoje, iremos aprender como fazer este pôster bonito aqui. Para quem vê este pôster pela primeira vez, pode achar que é complicado, é bem difícil fazer um pôster elegante como este aqui, mas o pôster é simples e bem básico e não é difícil fazer isso, né? Para quem quiser acompanhar a aula, tem que ter apenas o Photoshop instalado e com acesso à internet, porque iremos precisar de alguns recursos aqui que estão na internet. Agora, vamos ao professor antes de começarmos a meter as mãos na massa, que é o que eu gosto. Meu nome é Oldemir Manuel, conforme já venho dizendo, e estou na área de audiovisual e tecnologias profissionalmente há mais de 5 anos. Mas minha paixão por audiovisual e tecnologia é de muito tempo mesmo. Eu lembro que enquanto alguns meninos iam jogar futebol, eu ficava trancado em casa a me divertir com algumas ferramentas de edição, mais populares como Paint, alguns outros são estranhos mesmo. Qualquer coisa que tinha para editar foto eu mexia. Né? Conforme vem, um dos trabalhos mais antigos, não era trabalho, um dos primeiros, vamos lá, não era trabalho porque isso está uma bosta. Uma das primeiras artes, né, inspirações, seja lá como for, que eu tive, o que eu fiz quando mais jovem foi isto, criança na verdade. Eu fiz este trabalho aqui, conforme vi a data aqui, acho que é 2013 foi isto. Isso passa exatamente 10 anos. Tá feio? Tá, mas naquele tempo que eu fiz isso aqui, mostrei, alguns colegas gostaram muito, perguntaram onde fizeste isto, por aí e tal. E mostrei, né? Acho que todos nós temos acesso a essa ferramenta aqui. Qualquer um que tem computador já tem acesso a esta ferramenta que me permitiu fazer isso, né? Algumas pessoas que dão aula usam para fazer notas, coisas do gênero, mas eu usava mais para fazer minhas criações. E, conforme viram, aquilo é bem feio e nesse tempo nem sabia que o audiovisual, a criatividade e tal, dava dinheiro a um business gigantesco por trás disto, né? Eu fui desenvolvendo algumas habilidades, mexendo com Photoshop e já começava a sonhar muito. Nesse tempo já recortava algumas das minhas fotos e colocava em alguns carros que, sei lá, achava que eu queria ou que eu achasse que fossem bonitos. Conforme essa montagem está bem feia, bem tosca mesmo. Se conseguirem perceber, os críticos podem ver aqui que essa pessoa está literalmente colada aqui em cima do carro, né? Até tentei no tempo, isso aqui foi tudo que eu consegui fazer naquela altura, né? Mas tá, para os dias de hoje isso não procede, né? Não procede. E fui continuando, né? Sempre que eu mostrava os meus trabalhos, meus amigos eles davam um bom feedback. Então, para mim, naquele tempo, não sabia que havia questões de valores por aí envolvidos nisso. Então, era puramente por hobby e gosto, mais nada. Já começava a colocar minhas fotos e mais coisas. Se forem a perceber, esta foto ou esta arte aqui é bem histórica, porque eu fiz recorte com a pior ferramenta de todas possível para se fazer um recorte como este. Vejam só, não sei se dá para fazer um zoom aqui, não, é só fazerem aí da força tela. Se forem a perceber, bem nos cantos dessa pessoa aqui parece que foi ruída com algum rato, algo do gênero. Por quê? Porque eu usei a ferramenta de brush para cortar, erase tool, exatamente, ferramenta de borracha, para recortar a pessoa. Ninguém recorta uma pessoa com borracha. O que eu fazia aqui, tinha que crescer grande o suficiente a borracha para começar a cortar em cima da pessoa. Eu ia passando a borracha, apagando detalhe por detalhe para tentar fazer com que ficasse mais ou menos perfeito como isso. É claro que não está perfeito, mas naquele tempo para mim isso estava perfeito. Então, para ter esse resultado eu tive que usar borracha e ninguém usa. E eu não sabia muito sobre youtubers, tutoriais, mesmo naquele tempo não tinha tantos tutoriais assim, né? Mas pelo menos para este trabalho aqui acredito que sim, eu podia ter achado, mas enfim, eu só fazia isso porque era um hobby. Eu instalei Photoshop e comecei a pesquisar por conta própria mesmo, por isso que hoje em dia conheço muitas ferramentas
e faço com ela coisas que é norma. Os meus colegas não costumam usar aquelas ferramentas para isso. Por quê? Porque eu fiquei muito fuçando a ferramenta em si, sem acesso a videoaulas, sem nenhuma assistência, sem nenhum curso, só por hobby. Então, eu já usava o brush aqui para recortar a foto. Acreditem, isto é um trabalho duro. Eu acho que levava umas 3 horas para deixar essa foto assim. E atenção, não era o único a fazer isso aqui. Eu tinha o meu amigo aí que recortávamos juntos desse jeito aqui, né? Prosseguindo com o histórico e ia criando coisas mais interessantes naquela altura, como isto aqui, né? Isso está feio, eu sei, mas essa foto, conforme veio de 2014, 2014 passam 9 anos, muito tempo, eu não tinha acesso a tutoriais, então eu fiz isto, aqui já recorria a aquelas questões de brushes personalizados, eu baixava um brush na internet e já me permitia criar essas folhinhas aqui e escrever isso. Lembro um pouco, na altura não achei que isso aqui fosse bonito, o background lá e tal, não fiquei satisfeito, mas eu queria me colocar eu aqui do meio, do lado e outro do lado, o que eu queria na altura, eu consegui, mas quanto ao background não fiquei satisfeito de fato. Mas quando eu mostrei aos meus amigos gostaram muito, isto aí tá bonito, tudo mais, e já comecei a chamar a atenção de algumas pessoas. Todo mundo gosta de um bom feedback. Por causa do feedback que davam, eu cada vez mais trabalhava com isso, né? Como hobby, voltava da escola e mexia nisso, né? Mas a foto que deu boom foi essa aqui. No tempo, tá claro, isso não tá bonito, tá feio, tenho vergonha de mostrar isso, sinceramente. Mas isto tudo foi criado com ferramentas exclusivamente do Photoshop, né? Provavelmente possa ter baixado esses brushes aqui como plugin, né? Mas não baixei nenhuma imagem e coloquei aqui em cima exatamente, não fiz isso, né? Então deu um trabalhinho e eu gostei do resultado final, né? Isso aqui me lembrava aquela série de Todo Mundo Odeia o Chris. Falo desse... parece um sol, né? Isso que eu coloquei por detrás, tá? Mas aqui tem muitos elementos, está muito feio, mas na altura isso deu um boom. Foi através deste trabalho aqui que eu lembro que comecei a receber solicitação de algumas pessoas que queriam com que eu fizesse um e outro trabalho para eles, né? Claro, não iam pagar muita coisa, mas quando comecei a ter o primeiro dinheiro por causa disso, eu já percebi que o assunto era um pouquinho mais sério, né? O primeiro valor que eu recebi, acho que de um flyer, um cartaz básico mesmo, acho que foram 350 meticais, não lembro muito bem. Eu era bem pequeno naquela altura, então, e fazendo o que eu gosto e ainda me dão dinheiro, para mim era tipo, pô, como é possível? Bom, prosseguindo, não temos todo o tempo do mundo aqui. Tempo que quando fiz uma dessas fotos aqui, um dos meus amigos estava a parecer cego, algo do tipo. Eu peguei esses óculos aqui em algum lugar e encaixei, né? Era por brincadeira também. E as coisas foram evoluindo, foram ficando um pouco mais sérias. Eu só postava algumas coisas de trabalho aqui no meu Facebook. Então, às vezes sumia, ficava um ano sem entrar no Facebook, mas quando entrava, postava alguma coisa. E lembro que nessa altura é quando entrei num grupo da igreja que se chamava Pima. Para quem é adventista conhece o nome, que não é... sinto muito. O grupo até agora existe, mas eu acho que não sei muito das atualizações. Mas o que nós fazíamos lá? Basicamente, transmitíamos tudo que tinha a ver com a questão da igreja, né? Como decorreu o dia da igreja, os programas, anúncios, tudo aquilo, mas num formato como se fosse um jornal. É aí onde entra o Oldemiro. Qual era a minha função? Nos tempos eu não mexia no Motion e só trabalhava exclusivamente com o Photoshop, Illustrator, coisas imóveis mesmo, estáticas. A única outra ferramenta que eu conhecia um pouquinho, tinha noção, era o Premiere, mas não usava muito. Então, no Bima eu trabalhava como design gráfico. Nesse tempo aqui já fazia alguns trabalhinhos e achava que eu já sabia muito, né? Já começava a montar coisas como essas. Que, por incrível que pareça, alguém que gostou muito, né? Estou a ver um Celso aí, tá a dizer, foi demais. Agora me mandariam embora essa apresentação de trabalho de gênero. E
eu já gostava do processo. Aqui foi quando tentei editar esta foto aqui. E, eu não sei o que falhou nessa foto, mas estava lá quase para chegar num bom ponto, mas as coisas saíram do controle, acabou ficando meio que como se estivesse muito nítido de uma forma exagerada. Mas é isso. Aqui eu já comia dinheiro de muita gente, valendo-me das minhas habilidades do audiovisual. As coisas foram crescendo, já fazíamos a questão do... fazíamos o que mesmo? Já fazíamos trabalhos para o BIMA, né? Já fazíamos filmagens na igreja. Chamavam de que? Relatórios anuais, exatamente. Fazíamos relatórios anuais. Relatórios anuais o que eram? Decora um programa durante todo o ano. Eu acredito que em todas as igrejas. Mas em particularmente na minha assim. Em todo o ano tem um percurso de atividades em que em cada 6 meses tinham que entregar um relatório. Aquilo ia nas Américas e tudo mais. Então, quando pediram com que fizéssemos isso na igreja, foi um salto para mim, né? Porque isso possibilitou com que eu levasse isso mais a sério e trabalhávamos já com um deadline. Deadline é tempo que a pessoa tem para entregar um projeto. Então, aí já foi quando eu comecei a ter aquela questão de não dormir muito para tentar terminar algum trabalho e já tentava pesquisar mais o que posso acrescentar, o que posso fazer mais. Nesse tempo já mexia um pouquinho com o vídeo. Então o que fazia? Fazia esse trabalho juntamente com o meu amigo. Sempre quando mandava um trabalho para ele, ele me acionava, ficávamos em casa a fazer o relatório anual. E, era simples aquilo, extremamente simples, mas naquele tempo, quando eu lembro, parecia que era a coisa mais difícil do mundo. Eu só fazia aquilo literalmente porque eu gostava, mas levava muito tempo para fazer coisas básicas que hoje em dia, em 30, uma hora de tempo, já dá para entregar e com uma qualidade muito mais superior. Mas foi ótima a experiência e valeu muito. Com isso já recebemos mais trabalhos, eu e ele mandavam um trabalho e partilhávamos juntos. Por aí, né? Já em 2000, por aí 19, já fazíamos uns trabalhos mais sérios. Isso aqui também ainda pertencia aos mesmos projetos da igreja e por aí, né? Quem tiver mais tempinho pode dar um scroll aí. Aqui não tem tudo, só tem aquelas coisas que eu decidi partilhar. Tem muitos trabalhos aqui que eu vinha fazendo que não tinha como partilhar porque são os ditos privados, confidenciais, blá blá. Vocês que trabalham na agência sabem como funciona. Na agência às vezes tem aquela questão de temos que assinar questões de confidencialidade. Não podemos partilhar tudo, né? A não ser que os patronatos permitam isso. Então, tem muitos jovens bons aí que nunca vão poder partilhar os trabalhos deles, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, né? Porque são confidenciais. Continuando, aqui a coisa estava um pouquinho mais séria, exatamente aqui, na verdade muito mais séria. Isto aqui foi em 2019. 2019 foi aquele ano em que eu tive que concorrer para um concurso do projeto Regeneração Xamanculo. Acho que é isso, Regeneração Xamanculo. Em que consistia o projeto? O projeto é simples, né? Consistia em fazer uma identidade para o projeto Regeneração Xamanculo, em que o objetivo era tornar o bairro um pouquinho mais visível, toda aquela coisa que as ONGs sempre têm feito, né? Então, concorreram muitos jovens lá, juntamente comigo, a fim de ganhar o tal prêmio de... eram 30 mil meticais, lembro que era isso, né? Lembro que um desses dias, um dos meus amigos me ligou e disse: "Epa, o Aldemiro tem isso para ti, sabemos que podes ganhar, então pega lá isso." Você certo. Eu estava muito busy com questões de faculdade lá, de engenharia e tal, aquilo estava me apertar muito e eu não queria saber muito de mexer isso. Só que sucedeu que numa dessas vezes as coisas não estavam tão apertadas assim lá, né? E um amigo acabou dizendo: "Epa, faz lá, para talvez consigas ganhar isso, ou pelo menos se divirta com isso." Foi quando, tudo bem, cheguei em casa, fiz minhas coisas, comecei a mexer. Mexi tipo brincadeira mesmo, mas fazendo por gostar o máximo que eu podia. Fiz o projeto, fui entregar na associação Ecangelo aquilo. Não demorou muito, acho que passei 2 semanas no máximo. Depois disso recebi uma ligação, uma chamada: "Aldemiro, tens que estar aqui no dia X
queremos te abordar um assunto. Só isso, queremos te abordar algum assunto. Então não falaram nem se ganhei ou não. Então pensei que fosse aquela coisa de sempre das ONGs, a pessoa chega lá, perdão, tens que concorrer novamente com as outras pessoas, outra fase. Aquilo leva muito tempo. Há pessoas que gostam de fazer isso, nada mal, mas para mim, naquele tempo não estava preparado para isso porque a faculdade estava a apertar muito. Ótimo, chego lá, ouço parabéns. Foste o vencedor do prêmio, primeiro lugar. Eu pensei que fosse uma zoeira porque era só um trabalho normal, básico, na minha cabeça, concorrendo com pessoas que são 1000 vezes bons em relação a mim, né, no que faziam. E de fato eram bons aquelas pessoas que eu concorri com elas, mas eu fiz um trabalho mais bom ainda, ganhei. A partir daí foi quando eu disse, não, já tenho que passar a olhar isso aqui de um jeito muito mais sério do que antes. Então já me preocupava em fazer formações que tem a ver com audiovisual, design gráfico, já levava isso muito a sério e já cogitava nos tempos fazer a licenciatura disso. E foi nesse ano mesmo que eu comecei. Após isso, termos ganho esse projeto, nós já viemos dando aulas e esta é uma dessas fotos, eu dando aulas. Isto foi na UEM Campus, na Biblioteca Brasão Mazulas. É isso. E a coisa foi decorrendo. Aquela foi a primeira turma, teve outras turmas, aqui já era o finalzinho do curso, né? Todo mundo estava. É claro, não são todos. Acho que quando começamos aqui eram uns 40, alguns foram fugindo, porque para a vida é assim. Em todo o curso é como se fosse um funil. Todo mundo quer fazer o curso, acha que pode e tudo mais. Algumas pessoas vão mudando do país, ganham mais, sei lá, promoção em algum lugar, outros. Acontece qualquer coisa para pessoas deixarem um curso. Alguns mesmo por questões de preguiça. Mas esses foram, felizmente, os remanescentes que conseguiram concluir o curso com êxito. E é isso, né? Sobre formador, o mais importante é basicamente isso. Isso aqui foi o contrato que fiz em 2020 com a agência Spot de Comunicação para que eu fosse um efetivo de lá, né? Aqui eu não entrava como design gráfico, atenção. Aqui eu entrava como motion design. A minha tarefa era apenas mexer com tudo que diz respeito a vídeo. Coisas estáticas por aí eu não estava a tratar. É claro, uma outra vez eu fazia esses trabalhos estáticos, cartazes e tal, porque às vezes a agência ficava bem carregada de trabalho, ou nem tanto assim, mas tipo, estou sem trabalho, terminei de fazer minhas coisas, não podia sentar, observar uns meus colegas. Às vezes pegava aquele trabalho, ajudava, às vezes mesmo o próprio diretor dizia, podes pegar isso e ajudar com isso. Mas a minha função aqui era exclusivamente fazer o motion graphic, né? Por aí. Não vou citar muito sobre trabalhos, marcas e tal, porque isso está muito associado à empresa e também é confidencial. Bom, e com isso as coisas foram ficando mais interessantes. Já mexia mais com 3D, o que eu gosto muito. Concretamente no programa Cinema 4D, e as coisas aqui já estavam num outro nível. E o resto já conhece, os que me seguem já visualizaram isso muitas vezes, era só um breve histórico. Aqui foi numa dessas vezes que eu reuni algumas pessoas que precisavam do curso de 3D, né? Sentamos aí, tentamos fazer alguns projetos. Alguns deles, cadê o jovem? Este aqui já está numa agência aí assim a trabalhar e é um bom profissional, tem feito bons trabalhos. Os outros também, mas não tem muitas atualizações deles. E a coisa foi crescendo, pegamos esses trabalhos da Salsa, isso aqui peguei atenção por parte da agência na qual faço parte, então créditos também pertencem a eles. E é isso, por enquanto é tudo e vamos ao que interessa.